Ok, vamos abrir a Bíblia em Provérbios 16, 7. Diga lá assim para a pessoa que está ao seu lado. Eu desejo estar no lugar de Deus, com a atitude certa, a fazer a função que Deus pretende que eu faça. Amém. Estas três coisas são importantes. Estar no lugar certo de Deus, fazer a função certa e ter a atitude certa. Amém? Ok, vou ler aqui Provérbios. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com Ele. Leia lá comigo. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Amém. Isaías 54, 17. Obrigado. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Ok, diga lá assim comigo. Lugar certo, função certa e atitude certa. Amém. Falta ali o irmão Zé Vicente. Tinha que falar isto hoje. Eu quando olho para aquele espaço ali, faz-me um. Foi um irmão que faleceu há dias, está com o Senhor, está na glória, mas também faz falta cá. Amém. Então nós temos o espaço certo, estamos no espaço certo, no lugar certo, com a atitude certa e com a função certa. E isto às vezes, quando nós não fazemos isto, alguma coisa se complica. Amém? Quando nós fazemos alguma coisa que está certa e estamos no lugar errado, aquilo não prospera. Quando nós fazemos alguma coisa e estamos no lugar certo, com a função certa, mas temos a atitude errada, também não prospera. Então as coisas não prosperam se estas três coisas não combinarem. Amém? Então, nós temos que ter o lugar certo e Deus deseja, diga lá, Deus deseja que eu esteja no lugar certo, com a atitude certa e com a função certa. Ok. E a Bíblia diz o seguinte, vocês leram Provérbios, vejam o poder desta palavra. Esta palavra é interessante, não é? Muito poderosa. Aquele homem cujo está no lugar certo, nos caminhos, na função certa, com a atitude certa, os seus caminhos agradam a Deus e ele até vai prosperar na relação com o seu inimigo. Ou seja, o seu inimigo vai se tornar amigo dele. Amém? Então, há aqui uma solução espiritual para que nós atraiamos o nosso inimigo para que ele se torne nosso amigo. E vocês dizem, mas isto não é bem possível. É possível. Desde que eu esteja no lugar certo, com a atitude certa, na função certa, a fazer de acordo com os caminhos que agradam ao Senhor. Amém? E eu quero trazer aqui uma outra palavra que está lá em Atos 18. O que é que aconteceu em Atos 18? Para sustentar isto que estou a dizer. Amém? Às vezes nós não somos abençoados porque estamos no lugar errado. Às vezes não somos completamente abençoados porque temos uma função errada. Queremos fazer uma coisa que não é para nós. E às vezes não somos completamente abençoados porque não temos a atitude certa. Amém? E a atitude certa, a função certa e o lugar certo. E há uma história, lá em Atos dos Apóstolos, versículo 18, fala acerca do facto do apóstolo Paulo ter saído de Atenas para ir para Corinto. Ok? Imagine, ele estava num lugar em Atenas, mas ele agora foi para o lugar certo, Corinto. Agora você pode dizer assim, mas Corinto era uma cidade perversa, era uma cidade cheia de imoralidade sexual, era uma cidade com problemas graves. Sabe como é que Corinto foi fundada? Os marinheiros passavam por ali, os que estavam reformados ficavam na cidade, e depois o que é que acontecia? Traziam prostitutas para a cidade, aquilo se foi multiplicando, porque
porque elas iam tendo filhos, e Corinto basicamente foi fundado com esta essência, não é? Uma essência de perversidade, de imoralidade. E Paulo estava em Atenas, no lugar da sabedoria, no lugar do conhecimento, e Deus disse, olha Paulo, agora vais para Corinto. Então Paulo saiu de Atenas e foi para o lugar certo. Um lugar cheio de imoralidade, cheio de perversidade, cheio de problemas familiares, cheio de problemas estruturais, etc, etc. Então às vezes Deus chama-nos para lugares estranhos. Amém? Deus chama-nos para lugares estranhos. Mas se nós cumprimos o propósito de Deus em ir para o lugar certo, a bênção começa a funcionar. E Paulo chegou a Corinto e encontrou, primeira bênção. Quando chegou em Corinto, encontrou uma família, um casal. Vocês conhecem o nome do casal? Quem? Ai, a Bíblia. Priscila e Áquila. Ok. Era um casal que estava aonde? Em Roma. E tinha sido perseguido e tinha saído de Roma. E saiu de Roma perseguido pelo imperador e foi parar aonde? A Corinto. E Paulo encontra Áquila e Priscila, e por causa desta perseguição a Áquila e Priscila, Paulo encontra um casal que mais tarde faz uma equipe de viagens, uma equipe sobrenatural, uma equipe tremenda, uma equipe poderosa. Então, se você anda à procura de alguém para sustentar a sua vida, para o ajudar com a sua vida, tem que estar no lugar, ir fazer a função e ter a atitude certa. Às vezes nós desesperamos e dizemos, mas eu não encontro ninguém que me ajude. Esteja no lugar certo. Paulo encontrou no lugar certo, não em Atenas, num lugar de paz, mas num lugar perverso, num lugar complicado. Paulo encontrou Áquila e Priscila e mais tarde viaja com eles. Então foi logo uma solução sobrenatural. Diga lá, solução sobrenatural. Amém? Deus projetou isso, ok? Então Paulo encontrou este casal, não é? Um encontro sobrenatural. E diga lá comigo, porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então naquele dia Paulo chegou a Corinto e encontra, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo encontrou um casal que mais tarde vai ser um casal que suporta o seu ministério, o ajuda. Amém? Você está à espera de encontrar alguém, tem que estar no lugar certo, com a atitude certa. Amém? O lugar certo. Aqueles que são casados, se não tiverem uma vida em comum, uma parceria, uma simbiose, de facto, uma ligação profunda, nenhum nem o outro vão encontrar nada em termos de resultado sobrenatural. Os dois têm que estar na mesma linguagem, no mesmo sentido, no mesmo propósito, na mesma essência, na mesma direção, não é? O marido e a mulher no mesmo sentido. Quando isso não acontece, sofremos danos. Vocês entendem? Sofremos danos. Então, temos que estar ligados simbioticamente na mesma linguagem. Quando o casal está ligado, com certeza que as coisas, ligado no sentido de terem a mesma linguagem, as coisas vão fluindo e Deus nos dá o prazer de ter encontros sobrenaturais. Amém? Então, eles encontraram, não é? Eles viajaram juntos e depois mais tarde, não é? Eles foram um suporte na vida de Paulo. Mas isto foi a primeira coisa que aconteceu quando Paulo saiu do lugar que não era o lugar certo para chegar ao lugar certo, para assumir a função certa. Agora escute, Paulo, quando começou a pregar, ele estava a pregar para salvar os judeus. Amém? E esta era a função que Paulo tinha. E quando Paulo chega em Corinto, ele começa a falar para quem? Para os gentios. Amém? Então, às vezes nós queremos fazer alguma coisa que não é adequadamente aquilo que Deus quer que nós façamos. E depois reclamamos, eu nunca faço nada para Deus, nunca ninguém me diz para eu fazer nada, não sei o que é que hei de fazer para Deus. Não, tem que ser a função certa. E às vezes a função certa não é propriamente aquilo que nós estamos habituados a fazer. Paulo estava habituado a falar para judeus, a tentar salvar judeus, a querer converter judeus. E de repente chega a Corinto. Ele ainda continuou a falar para judeus, não é? Ele continuou a falar para judeus. No entanto, ele depois começou a falar para os gentios, para os gregos, diz Atos 18. E o que é que aconteceu?
começaram a acontecer coisas maravilhosas. Milagres, coisas tremendas, curas. O Espírito Santo se envolveu com a vida de Paulo e se envolveu com essas pessoas com quem ele falava. Então diga lá, função certa. Amém? Ok. A cidade de Coríntio. A cidade de Corinto era uma cidade muito perversa, cheia de armadilhas, cheia de imoralidade sexual. E Deus começou, quando Paulo decidiu mudar, Deus começou isso com um encontro sobrenatural. Ele alcançou a amizade da Áquila e Priscila. Isso acontece connosco. Não é? Isso é a referência. A Bíblia foi escrita por influência do Espírito Santo. E o que a Bíblia descreve por influência do Espírito Santo serve como manual ou como exemplo para a nossa vida. Então isso aconteceu com Paulo, pode acontecer connosco. Se você está à espera de alguém que o ajude, se você está à espera de alguém que colabore consigo, vá para o lugar certo, faça a função certa e tenha a atitude certa. Amém? Ok, e o que é que aconteceu? Aconteceu que lá em Roma o diabo tentou perturbar os cristãos, eles foram expulsos, mas depois Áquila e Priscila chegaram a Corinto e eles com Paulo fizeram uma equipe poderosa, uma equipe para pregar o Evangelho poderosa. E Paulo estava num lugar dos gentios a ter muito sucesso. Diga lá, muito sucesso. Muito sucesso. E este é o plano de Deus para nós, muito sucesso. Ok, e isto é descrito lá em 2 Coríntios 12, não é? A influência que Paulo tinha entre os gregos, um ciclo de ações poderosas, o poder foi liberto, as maravilhas aconteceram. Diga lá, um ciclo de ações poderosas, o poder foi liberto, amém? O poder do Espírito Santo foi liberto naquele lugar e muitas coisas maravilhosas aconteceram. Porquê? Porque Paulo um dia decidiu ir para o lugar certo, ter a função certa, mudando o paradigma e tendo a unção certa também e tendo a atitude certa. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E coisas grandes aconteceram. E no lugar certo, diga lá comigo, no lugar certo, o poder virá, a provisão virá, a proteção virá, a unção virá e acontecerá um ciclo sobrenatural. Diga lá, ciclo sobrenatural. Então porquê é que não acontece connosco? Amém? Se nós acreditamos isso, porquê é que não acontece connosco? Podemos estar no lugar certo com a atitude errada. Podemos estar a fazer a função certa no lugar errado. Podemos estar com a atitude certa na função errada. Isso não vai funcionar. Amém? Deus é um Deus que estabelece um padrão, um parâmetro, uma ordem. Lugar certo, atitude certa e função certa. Amém? Então, nós temos que introspeccionar o nosso coração. Será que temos a atitude certa? Porque a atitude determina. Posso estar no lugar certo, a fazer a função certa e nunca abrir um ciclo de poder na minha vida. Amém? Nunca. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Diga lá, se eu estiver no lugar certo, com a atitude certa, amém, com a função certa, um ciclo sobrenatural se abrirá sobre a minha vida. Amém? Então o que é que acontece? Paulo estava ali naquele ciclo. Amém? Em Atos 18:5 diz que chegaram Timóteo e Silas. E neste texto chegaram Timóteo e Silas, Paulo voltou a pregar para os judeus. O que é que eu acho? Quando chegou Timóteo e Silas, pelo texto, Paulo se sentiu constrangido e disse, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, porque chegaram os meus amigos, chegaram os meus discípulos. Então eu estava aqui no lugar certo, na função certa, na atitude certa, a pregar para os gentios, coisas maravilhosas estavam a acontecer, mas agora chegou Timóteo e Silas, e agora eu vou fazer o que fazia antes. Ele voltou a pregar para os judeus. E a coisa complicou-se ali, não é? Então às vezes aparecem pessoas na nossa vida para nos levar a fazer aquilo que nós não temos que fazer. Amém? Às vezes aparecem pessoas na nossa vida para nos tentar desanimar, perturbar. Você está no lugar certo, está na função certa, está a ter a atitude certa, coisas maravilhosas se abrem na sua vida, um ciclo de poder, um ciclo de milagres, um ciclo de vida, um ciclo de interação com pessoas que são pessoas que estão
em dificuldades emocionais, sociais, etc. Mas você apanhou aquelas pessoas, restaurou aquelas pessoas, está no envolvimento com aquelas pessoas, algo tremendo acontece e vem alguém perturbar esse ciclo. Foi o que aconteceu com Timóteo e Silas. Eles não foram lá para perturbar. Paulo se sentiu impulsionado para voltar a pregar aos judeus. E quando ele começa a pregar aos judeus, ele está fora do lugar certo, da função certa, e às vezes nós ouvimos vozes que nos tentam dissuadir, diga lá, vozes, que nos tentam dissuadir a sair do lugar certo quando nós estamos no lugar certo. Não há. As coisas estão a funcionar, o sucesso está a acontecer, as coisas que nós estamos a ter até prosperidade em todas as áreas. E de repente alguém vem e diz uma coisa completamente estranha para nos perturbar e dissuadir de continuarmos nessa senda do sucesso, nessa senda da prosperidade. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então mais tarde, Paulo voltou para os gentios. A vontade de Deus foi revelada e o plano de Deus começou a fazer sentido na vida de Paulo. Então para você voltar para o lugar certo, função certa e atitude certa, a vontade de Deus tem que ser revelada. Amém? Diga lá, a vontade de Deus. Sabe qual é o problema? É que muita gente quer fazer tudo sem vontade revelada. Muita gente quer fazer isto, quer fazer aquilo, quer fazer e não tem vontade revelada. Interessante, eu já vos disse isto. Lá em 2 de Reis 3, Salomão, quando está a falar com Deus, e Deus diz, pede o que quiseres. Eu sempre fui ensinado que a palavra diz que Salomão pediu sabedoria. Mas o texto lá não diz sabedoria. O texto lá diz que Salomão pediu um coração entendido, um coração compreensível, e o termo compreensível ou entendido é Salomão pediu um coração que ouve a voz de Deus. E depois Deus é que lhe disse, olha, porque não pediste isto e isto, eu te dou sabedoria. Mas sabe, nós precisamos de um coração que ouve. Há muita gente que diz coisas, que fala coisas, que pensa coisas, quer fazer coisas sem ouvir Deus. Então antes de entrarmos no lugar certo, na função certa, na atitude certa, temos que ouvir Deus. Um coração que revela a vontade de Deus. Amém? Então você, para entrar nessa senda, nesse ciclo de sucesso, tem que ouvir Deus. Tem que ter um coração que ouve. Não um coração que ouve o YouTube, não é um coração que ouve 150 mil pastores, não é um coração que ouve o que me apetece, não é um coração que ouve toda a gente, não é um coração que ouve as vozes que me apetecem, não, um coração que ouve a revelação de Deus. Amém? E quando nós ouvimos a revelação de Deus, começamos a entrar neste ciclo do lugar certo. Amém? Então houve uma transição. E Paulo deu um passo no sentido desse lugar de Deus para a sua vida. E sabe, às vezes uma transição é dolorosa. Exige que eu largue tudo, que eu ponha tudo de lado, para poder perceber. Foi o que aconteceu com Áquila e Priscila. Eles largaram tudo em Roma para chegar a Corinto. Paulo largou tudo em Atenas para chegar sem nada a Corinto. Eles chegaram a Corinto para abrir de facto um ciclo de poder naquela cidade, um ciclo de vida naquela cidade. Amém? E o que é que aconteceu? Aconteceu que lá no versículo 8, o líder da sinagoga se converteu. Então, e o líder da sinagoga se converteu. A função de Paulo anteriormente era falar aos judeus. Mas depois ele começou a falar aos gentios, abriu-se um ciclo de poder entre os gentios, coisas tremendas aconteceram entre os gentios com Paulo, e por causa do que aconteceu entre os gentios, o líder da sinagoga se converteu. Amém? Agora imagine isto acontecer connosco. Por causa desta transição, que é difícil às vezes nós fazermos uma transição de um ambiente para o outro, de uma cultura para outra, é difícil fazermos uma transição, mas o facto é que aquilo que aconteceu na vida daquele homem, com os gentios, influenciou o coração daquele homem, que era o líder da sinagoga. Nós podemos ler Atos 18:8. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados.
Agora veja bem, e saindo dali, versículo 7, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. Havia algumas coisas a acontecer entre os gentios e de repente o homem da sinagoga, o líder da sinagoga, que provavelmente seria o opositor de Paulo, não é? Porque era o líder da sinagoga, não acreditaria em Jesus, se converteu, no versículo 8 diz, se converteu e creu no Senhor com toda a sua família. Amém? Então, quando nós abrimos um ciclo correto diante de Deus, toda a nossa casa é salva. Toda a nossa casa vai ao Senhor. Amém? Toda a nossa casa funciona. Às vezes não funciona porquê? Porque nós não estamos no lugar certo, fazendo a função certa, tendo a atitude certa. Então, no versículo 8, o líder da sinagoga se converteu. E no versículo 9, e disse o Senhor em visão de uma noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cala. Diga lá assim, não temas, mas fala e não te cales. Então vejam, vocês estão a assimilar esta viagem de Paulo no meio dos Coríntios. Vocês estão a assimilar este processo. Ele chega a um encontro sobrenatural. Encontra um casal maravilhoso que o ajuda a prosseguir no seu ministério. Depois começa a pregar aos judeus. Inverte a situação, faz uma transição. Começa a falar aos gentios. Coisas maravilhosas começam a acontecer. Vêm dois amigos dele, discípulos. Ele sente-se coagido a falar outra vez aos judeus. E ouviu provavelmente o que eles tinham para dizer. Mas a minha função é falar aos judeus. Voltou outra vez a falar aos gentios e quando ele assume o seu lugar, a sua função, a sua atitude certa, alguma coisa acontece que até o líder da sinagoga se converte e converte o líder da sinagoga e mais quem? E a sua família. Isto é maravilhoso. Vejam quando a pessoa está no lugar certo. Amém? No lugar de Deus na sua vida. Então converte-se aquele homem que era o líder da sinagoga, mas por causa disso houve uma certa perturbação, porque o Senhor dá-lhe uma ordem. Paulo, não temas, fala, não tenhas medo, fala, não tenhas medo, fala. E quando nós fazemos essa transição, às vezes há perturbações na nossa vida. Alguma coisa nos tenta impedir de chegar, não é, onde Deus pretende que nós cheguemos. Há perturbações. Mas Paulo manteve-se. Houve uma ordem da parte de Deus, houve uma profecia da parte de Deus. Paulo, não temas nesta transição. Fazer uma transição é difícil. Amém? Fazer uma transição é difícil. Dizer, olha Deus, eu não tenho nada, eu não tenho função nenhuma, eu não tenho lugar nenhum, eu apenas tenho a atitude para te buscar e ouvir o teu coração, tenho um coração que ouve, no sentido de perceber qual é o lugar certo para a minha vida. E as coisas começam a mudar. Com certeza que muita coisa foi curada, muita gente foi tratada, muita gente foi liberta neste processo todo de Paulo. No versículo 10, Deus diz, porque sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então diz, se você está numa transição, Deus está consigo. Se você está no lugar certo, Deus está consigo. Haverão opositores, pessoas que dizem mal de si, pessoas que vão dizer coisas sobre si, pessoas que se vão insurgir contra si, mas você está no lugar certo, nesta transição certa, com certeza que Deus vai dizer, eu estou contigo. Eu estou contigo. E Deus até promete a Paulo, sabes, há muita gente do meu lado, muita gente convertida, que te vai ajudar. Não fiques preocupado com isso. Há muita gente do teu lado, há muita gente contigo, Paulo. Há muita gente nesta cidade que te vão ajudar neste processo. Não fiques preocupado. Então eu fui buscar aquele versículo, Isaías 54:17. Nenhuma ferramenta forjada contra mim prosperará. E toda a língua, levantada contra mim, eu a condenarei. Amém? Assim diz o Senhor. Então Paulo teve esta ordem de Deus e por causa dessa ordem de Deus, Deus faz-lhe uma promessa. Diga lá, promessa. Diga lá bem alto, promessa. Ok, porque é importante perceber, quando você está no lugar certo, há uma promessa para a sua vida. Amém? A promessa certa de Deus, há uma ordem e uma promessa. E Paulo diz, olha, o que Deus está a dizer a Paulo,
porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para fazer mal. Deus está a dizer, Paulo, tu estás no lugar certo agora, ninguém vai lançar nenhuma injustiça contra ti. Sempre que se levantar uma injustiça contra ti, essa injustiça cairá. Amém? Sempre que se levantar uma injustiça contra ti, tu terás pessoas ao teu lado que vão derrubar essa injustiça. Amém? E então o ministério de Paulo continua sem interrupções. A vida continua sem interrupções. E Paulo pregou em Corinto durante muito tempo. Amém? Paulo fez esta transição durante muito tempo. Há pessoas que querem fazer uma transição de um momento para o outro. Querem dizer, agora isto vai começar a bombar aqui, agora é que é. Paulo esteve em Corinto 1 ano e meio, salvo erro, a pregar aos gentios, a ver coisas estrondosas acontecerem, milagres acontecerem, a influência que ele teve sobre aquela sociedade. Mas demorou tempo. Amém? Deus deu-lhe uma promessa, mas aquilo demorou tempo. E então depois levanta-se, insurgem-se um grupo de pessoas contra Paulo. E eles estavam... Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E então depois levantaram-se os judeus contra Paulo e levaram-no ao tribunal. Diga lá assim, eu quero estar no lugar certo, com a função certa, com a atitude certa. Então levantaram-se os judeus contra Paulo. E quando se levantaram contra Paulo, o governador da cidade ficou do lado de Paulo. Vejam o poder que há quando nós nos mantemos neste ciclo. Vejam, pense lá nisto. O poder que há, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que parecem ser nossos opositores que se convertem, a família dessas pessoas se converte. Já viu? Isto tem que acontecer com cada um de nós. A família das pessoas que pareciam ser nossos opositores se converte, elas são batizadas e quando há um levantamento contra nós em termos de injustiça, há sempre alguém influente que nos defende. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? E Gálio, que era o governador naquela cidade, Gálio defendeu Paulo, não se interessou nenhuma por aquilo que os judeus estavam a tentar acusar Paulo. Amém? Gálio disse, eu não quero saber disto para nada. Não é? Ninguém vai preso por falar alguma coisa em termos de fé. Ninguém, eu não quero. E Gálio defendeu Paulo. Mas depois, levanta-se um homem, que está no versículo... estou a tentar ver aqui. Chamado Sóstenes. Qual é 17? É o 17. Ok, obrigado. Está aqui. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e Gálio nada destas coisas o incomodava. Então vejam, vocês estão a seguir o raciocínio. Estão a seguir o raciocínio. Então vejam, agora isto chegou ao ponto de haver mais outro homem a opor-se a Paulo, chamado Sóstenes, que agora neste caso era o líder da sinagoga, o outro tinha-se convertido. Não é? Deu para perceber. E este Sóstenes agora era o líder da sinagoga. E ele levantou uma acusação contra Paulo e levou Paulo a tribunal. Diz a Bíblia, não é? Que depois os homens de Corinto apanharam Sóstenes e deram-lhe assim umas cacetadas e o puseram na ordem. Então vejam, vocês estão a ver o processo, quando você está no lugar certo, com a atitude certa, com a função certa. Estão a ver? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Um paradigma muda. Amém? Você começa a abrir um ciclo de poder e de milagres e de coisas interessantes na sua vida. Vem alguém que tenta dissuadi-lo de fazer isso. Você ouve uma voz qualquer que diz, olha, não volta para o lugar antigo. Você não volta para o lugar antigo. Continua a abrir aquele ciclo, a andar naquele ciclo de poder, de vida entre as pessoas. Não é? Você continua, depois alguém... tem aquele tempo de paz, mas depois alguém se levanta e Deus diz, tem calma, vou-te dar uma promessa, não temas, fala a palavra, não temas, fala. Você continua no processo, o ciclo de sucesso espiritual está a acontecer, pessoas que provavelmente seriam pessoas que você nunca iria pensar que se converteriam, elas vão converter, convertem-se, a família dessas pessoas é salva, algumas injustiças são lançadas contra si e de repente
aparece outro inimigo para levar Paulo a tribunal. Mas Deus deu uma promessa: olha, Paulo, continua a falar, não temas, porque eu tenho muita gente do meu lado nessa cidade, muita gente que vai estar do teu lado e te vai ajudar. Para além de Paulo já ter encontrado maravilhosamente a Aquila e Priscila. Amém? Agora veja o que é que acontece. Diz aqui que 17. Vamos, leiam lá comigo. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Gálio nada destas coisas o incomodava. E eu vou terminar dizendo isto. Agora vamos ler 1 Coríntios 1. Quem quer ler 1 Coríntios 1 em voz alta? Levante-se e leia aí com poder. Uma pessoa, sim. 1 Coríntios 1. Então. E o irmão Sóstenes. Então o que é que aconteceu a Sóstenes? Aquele que acusou Paulo em tribunal. O que é que aconteceu? E converteu-se em quê? Converteu-se a Jesus, mas tornou-se um companheiro de Paulo nas viagens. Daí aquela passagem de Provérbios: quando o seu caminho está bem, até os seus inimigos estarão do seu lado. Amém? Não é? O irmão, até 1 Coríntios 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Quem era Sóstenes? O tal que foi acusar Paulo lá em Atos, não é? Lá em Atos 18, acusou Paulo, quis levar Paulo a tribunal, apanhou uma tareia dos gentios que estavam lá do lado de Paulo, e mais tarde ele se converte e torna-se um cooperador de Paulo nas viagens. Então vejam este processo na nossa vida. Amém? Quando nós estamos na função certa, no lugar certo, com a atitude certa, até os nossos inimigos se devem converter e ajudar-nos. Amém? Quando temos a atitude certa. Então porquê é que não acontece nada connosco? Falta-nos alguma coisa neste ciclo. Falta-nos alguma coisa nesta transição. Falta-nos alguma coisa. Não sei se é o lugar certo, se é a atitude certa, se é a função certa. Não sei. Mas diz aqui a Bíblia que até Sóstenes se converteu a amigo de Paulo e acompanhou Paulo. Você está à espera de alguém que o ajude, que seja seu companheiro desta viagem, não é? É possível até ser um dos seus inimigos. Amém? Se você... Vamos imaginar isto, olhar para a Isabel. Precisam de alguém no louvor? Amém? Precisam de mais alguém no louvor? É possível, se nós tivermos a atitude certa, a função certa, o lugar certo, Deus trará alguém para nos ajudar. Amém? Amém? Precisamos de alguém que nos acompanhe diariamente para fortalecer a nossa vida. Pode até ser o nosso inimigo. Que Deus converta e que esteja do nosso lado. Então, qual é a responsabilidade? Nunca é de Deus. A responsabilidade é nossa. Amém? A responsabilidade é sempre nossa. E eu vou terminar com 2 Timóteo. A gente pode ouvir uma pregação 50 mil vezes. 50 mil vezes. Se não funcionar, se isto não entrar no nosso coração, eu não estou aqui a debitar informação porque me apetece. Não estou a debitar, olha, façam isto e aquilo. Não estou a pregar a palavra. Se esta informação não se tornar rema, não vai acontecer nada na nossa vida com isto. Amém? Há dias estive com um casal que ouviu a pregação da semana passada sobre as funções do marido e da mulher. E o marido sabia os minutos em que as coisas aconteciam, em que as coisas eram faladas. Eu disse, olha, graças a Deus, graças a Deus que ele ouve a pregação, ouve aquilo que é dito, graças a Deus por isso. Ele até disse, dos 5 minutos aos não sei quantos, é isto. No fim é isto. Então, graças a Deus. Então a palavra vai despertar em nós
ação. Amém? Uma ação. A palavra desperta em nós uma ação. Eu tenho a certeza disto, tão certo como eu estar aqui hoje. Se eu estiver no lugar certo, com a função certa, com a atitude certa, tudo muda na minha vida. Tudo muda. Tudo muda na minha vida. Tudo. Tudo muda. Amém? Então, às vezes acontece que eu resisto à voz de Deus. Amém? E agora vou ler 2 Timóteo. Porque o que é isto de estar no lugar certo? Que pregues a palavra, eu devo-vos as referências, 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então o que é que Deus está a falar aqui a Timóteo? Paulo, através do Espírito Santo, está a dizer: olha, Timóteo, o lugar certo é o lugar onde tu deves estar, no bom e no mau tempo. Deves pregar em tempo e fora de tempo. E esta expressão significa: no bom e no mau tempo, tu deves permanecer. E depois Paulo diz que... E há outra expressão na vossa Bíblia que diz preparado. Nesta Bíblia não diz que estejas preparado. Não diz a outra versão que diz que estejas preparado. E esta palavra preparado descreve a ideia de um soldado que ficou naquele posto, naquele lugar, o tempo todo, nos bons e maus momentos, nos momentos de paz, nos momentos de guerra, nos momentos mais fáceis, nos momentos mais difíceis, o soldado ficou lá. Ficou lá, permaneceu no seu lugar, permaneceu com a atitude certa, permaneceu na sua função, permaneceu no seu lugar, no lugar onde devia de estar. O lugar que pertence a Deus para a nossa vida é o lugar certo. E se nós permanecermos no lugar certo, com a função certa, com a atitude certa, nós vamos vencer o medo desta transição. Amém? Diga lá, o medo desta transição. Você está no lugar certo. Amém? Lê a Bíblia todos os dias, ora todos os dias, busca o Espírito Santo todos os dias. Amém? Porque este é o começo da função certa. Ouve Deus todos os dias. Lê a Bíblia todos os dias, porque este é o lugar da função certa e tem a atitude certa. Amém? Então Deus abre um ciclo quando nós um ciclo de poder, diga lá, um ciclo de poder, de vida, quando isso acontece connosco. E vou terminar com este versículo, Provérbios. Eu amo este versículo, Provérbios 16. Provérbios 16, verso 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Amém? Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, faz com que os seus inimigos tenham paz com esse homem. Então este é o lugar certo, a atitude certa. Amém? Os caminhos agradáveis ao Senhor. Então comece a perspectivar. Agora não diga assim: mas eu não estou no lugar certo. Vá ao lugar certo. Deixe Deus falar ao seu coração. Vá ao lugar certo. Não é? Até qual é a função para mim? Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Não é? Comece algo. Paulo foi para Corinto. Teve que largar tudo em Atenas. Amém? Para chegar ao lugar certo. Pregava aos judeus, teve que mudar de paradigma, começou a pregar aos gentios. Amém? Uma cidade diferente, cheia de armadilhas, de perversidade. Então, Deus tem um plano para cada um de nós. Diga lá assim: Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para a minha casa. Deus tem um plano para o meu casamento. Deus tem um plano para a minha família. Amém? Vou pôr os óculos. Mas se você disse esta semana à sua esposa ou ao seu esposo: eu quero me divorciar, ou eu já não gosto mais de ti, ou eu estou farto de ti, então não diga que Deus tem um plano para o seu casamento. Diga: eu quero mudar para a atitude certa, para encontrar o plano de Deus para o meu casamento, porque Ele tem, mas eu preciso de alcançar a atitude certa. Amém?